Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e este é o nosso culto de doutrina. Nós vamos dar início ao nosso culto clamando ao Senhor e eu te convido, se você tiver possibilidade, de ficar de pé para fazermos esta oração inicial. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. Nos apresentamos, Senhor, como pobres e necessitados, porque de nós mesmos nós nada temos. E precisamos da ação do Teu Espírito Santo em nós, para nos limpar, para nos dar comunhão uns com os outros e com o Senhor, para que assim este culto seja agradável a Ti e que os ensinos dessa noite façam parte da nossa edificação espiritual. Nós clamamos assim, Senhor, pelo sangue e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que se colocaram de pé podem se assentar. Nós teremos agora um louvor. Logo em seguida ao louvor, você vai acompanhar, vai participar do Conversas Bíblicas. Vamos louvar o Senhor. Põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pela Embratel, o canal 126, TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas YouTube. Nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos de outras igrejas, eu até citei no programa anterior, eu citei até os irmãos, alguns irmãos nossos da Assembleia de Deus, que assistem nossos programas, são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos, vocês também são parte disso também conosco. Nós vamos continuar hoje falando sobre culto, o grupo de assistência dentro da igreja e os nossos cultos, culto profético EBD, novamente aqui com o pastor Gedair, pastor Ricardo. Pai do Senhor. Amém, a paz do Senhor para todos. Nós vamos nesse programa de hoje falar para os irmãos qual a experiência, qual a importância do grupo de assistência e nas duas frentes que ele é dentro da igreja. Porque o grupo de assistência tem muita coisa, né? Dentro do grupo de assistência você tem aquele cuidado daquelas irmãs que são grávidas, tem cuidado com as crianças, cuidado com aqueles que estão doentes, cuidado com aquele que está internado. Enfim, tudo isso tem. Que é uma parte mais assistencial, a gente faz também. Mas as duas frentes assim, espirituais, que é importante, que é a evangelização e a doutrina, que é a coisa de frente, né? Então, vejam uma coisa, nós falamos da vez passada, e o pastor Geduti falou uma coisa muito interessante no último Manaém, eu acho nos dois últimos, ele falou que no Trombetas e Festas nós estávamos tendo visitantes antes do Trombetas e Festas. Nós estávamos já convidando para o Trombetas e Festas e as pessoas estavam indo de verdade. Mas vou contar um caso muito interessante. Eu assumi a igreja e chamei os diáconos e olha, nós vamos colocar em ordem primeiro aqui os grupos de assistência, porque eu quero duas coisas do grupo de assistência. Reuni os meus diáconos lá em Castanheiras e disse, eu quero duas coisas
de início aqui, eu tinha feito uma reunião já com o grupo de intercessão, que é uma coisa que eu acho muito importante. Mas com vocês eu quero duas coisas. Eu vou trabalhar com vocês duas coisas. Ah, pastor e tal, né? Aquela ideia de chamar de chefe, né? Então, todo mundo me chama de chefe. Eu falei, as duas frentes que eu quero é o seguinte: culto profético e EBD. Essas são as nossas duas frentes aqui com vocês dentro da igreja. Ricardo, 2 ou 3 semanas, logo depois em seguida, aí eu comecei a apertar o grupo. A primeira reunião, eles fizeram, eu entrei para assistir, eles fizeram o clamor e foram fazer um momento de oração para ter dons. Eu digo, peraí, tá errado. Aí pastor, não, tá errado. Essa reunião não é para ter dom. Pode acontecer de vocês terem dons, não tem problema. Mas essa reunião, quando o Senhor revelou essa reunião é para tratar dos dons que a igreja teve durante o dia, porque ela orou durante o dia pelo culto. O culto profético é aquele culto que o Senhor programou na eternidade. Não tem que alcançar esse culto, porque a igreja é corpo de Cristo. Então, para não sobrecarregar a igreja foi dividida em grupo de assistência. Cada dia tem um grupo. Então, hoje é o grupo do diácono fulano de tal. Então, esse grupo aqui tem a obrigação de passar o dia todo hoje orando pelo culto profético. Começou ontem à noite. Isso não quer dizer, como você falou, que um irmão que é de outro grupo não possa participar. Né? Claro que pode. Mas então vocês vão fazer isso. Na outra semana começou a funcionar. Os dons começaram a vir de casa. Então tinha às vezes um dom lá na hora, tinha um dom, às vezes um dom complementando o outro, uma revelação completando um dom que veio incompleto. Tá tudo bem, mas é assim que tem que ser. Mas o que aconteceu? Essa reunião eu estava. Você às vezes não vê um novo convertido entrar num grupo de acesso, você não vai botar ele para fora. E desses que estava vindo, entrou e sentou, rapaz. Eu como sou novo na igreja, não sabia se ele era novo convertido ou e tal. Sentou ali, ficou e tal. Tirar também é ruim, né? Mesmo ele sendo, você tirar, não, você vai sair porque você não é. Fica desagradável. Bom, começou ali. Aí o irmão teve um dom. O grupo, tá? O senhor pastor, eu tive um dom, eu via, acho que foi até uma irmã que teve o dom. Eu via um homem e ele vinha à igreja hoje, mas quando ele saía do prédio dele, ele dentro do elevador, ele se sentia incomodado porque ele estava com um objeto, um cordão com um objeto, e o objeto era um crucifixo dado no pescoço. Ele, incomodado com aquilo, porque vinha para a igreja, tirou aquilo e botou no bolso. Ele vai entrar aqui hoje com isso no bolso. Eu falei, não falar crucifixo. Eu falei, não falar crucifixo não, porque pode assim criar um constrangimento. Diz que é um objeto e tal. O camarada na frente disse, não, pastor, não precisa preocupar não, sou eu mesmo, enfiou a mão no bolso, aqui ó. No elevador tirei, eu sou novo aqui, eu estou frequentando agora aqui, ó, mas hoje eu no elevador tirei aqui o cordão com o crucifixo aqui, ó. Eu tirei porque eu me senti mal vindo com isso aqui para o culto. Todo mundo, quer dizer, rapaz, esse camarada, batizei ele, o Anderson batizou lá. Então vejam, camarada, rapaz, se converteu assim, rapaz, parecia um crente velho já, depois de alguns dias, sem perder culto, aquela coisa toda. A importância do culto profético na evangelização. Porque, Amadeu, é interessante a gente lembrar do que o Senhor mostrou sobre o grupo de assistência e sobre o culto profético. O Senhor mostrou, há alguns anos atrás, que o grande diferencial dessa obra, que é a obra do Espírito, o Espírito de Deus, seria e é os dons espirituais conforme a palavra. Não existe um dom espiritual que se sobreponha a outro dom espiritual. Não existe uma
alguma coisa que você coloque assim, dons de curar. O Senhor, Deus tem curado? Tem. Deus tem curado muitas pessoas. Só que nós não pregamos isso. O diferencial é exatamente os dons espirituais, conforme a palavra, que tem se cumprido, e as pessoas que entram nas nossas igrejas estão ouvindo os dons espirituais, estão se identificando com eles. Você contou uma experiência agora desse irmão. Eu não sei se eu posso contar uma experiência também. Claro. Aqui, na semana preparatória, na última semana preparatória para o Trombetas e Festas, a igreja estava em oração, a igreja madrugou, a igreja jejuou, a igreja orou 24 horas. E naquela semana, antes do culto do dia 1º de dezembro, cheguei na igreja no domingo à noite. Quando eu cheguei, o obreiro veio falar, tem uma jovem ali no último banco sentada e entrou aqui chorando muito. E eu me dirigi até ela, perguntei o nome, o que estava acontecendo, estava com os olhos vermelhos. Eu estava chorando, falei, não, minha filha, fica em paz, porque o Senhor vai te dar uma bênção nessa noite. Muito bem. Fomos para o culto profético. Antes disso, uma irmã estava assistindo essa jovem. Assistiu a jovem, conversou com ela bastante e tal. E fomos para o culto profético, para a reunião, para colocar em ordem. Nesse dia, uma irmã não pôde ir ao culto, por algum motivo particular, ela tem um probleminha, às vezes não consegue andar muito, mas ela mandou um dom espiritual através do WhatsApp, mandou para o diácono. Consultamos ao Senhor, era do Senhor. O dom espiritual dizia o seguinte: uma pessoa do sexo feminino estava hoje em um quarto escuro e chorando muito, pedia socorro. E o dom foi entregue assim, literalmente como estava escrito, como a irmã entregou. Quando terminou o culto, essa jovem estava aos prantos. Nós fomos até ela e perguntamos: você se identificou com algum dos dons espirituais entregues? Eu me identifiquei com esse, dessa pessoa que estava dentro de um quarto escuro. Eu estava trancado dentro de um quarto escuro, chorando muito e pedindo socorro. Eu preciso de socorro. Então, e ela, ali nós oramos por ela, ela se decidiu, já falou em se batizar, já foi batizada no final desse mês de dezembro, no dia 21 de dezembro, fruto do Trombetas e Festas, fruto desse preparo que a igreja fez para o Trombetas e Festas. Vou passar para a Gedaí, mas olha só, ontem, duas coisas aconteceram lá em Caceira. Uma pessoa, eu só dei um dom, uma pessoa passou em frente à igreja. Ela estava muito angustiada. Ela passava fora do horário de culto, em frente ali ao templo. Muito angustiada. E quando ela passava em frente à igreja, ela olhou para a igreja e disse assim: eu preciso de socorro. Eu estou muito angustiada, era um homem. Eu preciso de socorro. Ele falou assim, e ele resolveu vir hoje ao culto. Como ela estava lá, pô. Eu sou esse homem, pô. Passei aqui, um dia desse aí, eu estava muito angustiado. Eu vi a igreja e digo, eu preciso de socorro, vou vir aqui. E veio. Glória Então a Deus. veja só, esse tipo de... Mas é claro, porque nós estamos vivendo um momento hoje de um evangelho social, Ricardo. Você pega essas igrejas, eu não quero falar mal de igreja, que não interessa isso e tal. Mas você pega a igreja que faz aqueles movimentos, aquelas coisas todas. Isso para o jovem, às vezes, que gosta de um movimento, gosta de uma festa, gosta de uma coisa, entendeu? De uma música, aquela coisa toda. Isso é um lado, eu não vou entrar no mérito desse tipo de evangelho, não entrar nisso aqui. Mas o nosso caso é a alma do homem. E a alma do homem, ela não se move com a emoção. A razão pode ser a pessoa naquela coisa sua de como qualquer um outro show que você vai, que você se emociona, chora, aquela coisa toda. Então você vê, às vezes, aquilo que nós no início pregávamos muito, movimento, religião, movimento e obra e tal. Isso aí.
Então você tem essas coisas. É diferente aquela pessoa que entra e não é uma animação, não é uma coisa emocional, não é uma coisa eloquente que vai mexer com o interior desse homem, é uma operação do Espírito Santo. Exatamente. Aí, rapaz, a manifestação é o dom espiritual. É o dom espiritual. E é isso que define, É isso na mesmo. verdade, a pessoa, que marca a pessoa, né? Que demonstra que nós estamos servindo a um Deus que é vivo. Esse né? é o nosso diferencial. É um culto, e é um culto que ele é profético, não é isso, pastor? Nós estamos tanto evidenciando e falando e dando assim, uma ênfase à questão do culto profético, né? Da EBD, no caso, também. Por quê? Porque nós estamos justamente lutando por aquilo que é profético, por aquilo que marca as pessoas. O pastor Ricardo já falou a respeito desse dom, só citou um outro dom. E existe, eu gostaria de falar aqui, de um outro aspecto também. Há um dom para evangelização, mas a importância muitas vezes do culto profético também para a própria igreja local. Porque muitas vezes o Senhor também dá algumas orientações que fortalece, que dá uma experiência. Eu vi duas experiências maravilhosas, pastor, lá na igreja onde eu estou. O Senhor mostrou que estaria dando livramento a uma senhora de morte. E era uma senhora, até hoje, uma senhora muito assim, simpática, sempre disposta, de madrugada, é sempre a primeira a chegar. Às vezes eu tenho que ter até o cuidado de falar assim, olha, espera, não chega tão cedo não, aguarda os obreiros chegarem. Ela sempre está lá na madrugada. Mas o Senhor mostrou para a gente intensificar, para toda a igreja intensificar as orações por ela. Que naquela semana o Senhor queria dar uma bênção de livramento àquela irmã. E chegou um dia, eu acho que não me falha a memória, na quarta ou quinta-feira, ela passou mal, infartou, perdeu todos os batimentos. Aparentemente a gente não, né, mas ninguém já não tinha sinais vitais nela. Socorristas foram ali, pegaram ela ali, comprovaram que não tinha, já estavam levando ela, tentando de alguma forma dar. E na mesma hora o Senhor mandou intensificar, lembramos disso, oramos e o Senhor deu uma bênção. E eu posso dizer assim, a irmã voltou a viver. A família toda comprovou. Aqueles que estavam afastados voltaram para a presença do Senhor. Glória a Jesus. Por quê? Porque quando o Senhor fala, o culto profético edifica a igreja, pastor. Veja só, por exemplo, com relação a EBD, as grandes experiências que você tem com relação à EBD, porque veja uma coisa, nós estamos caminhando, vamos trazer agora para o lado da EBD. Então, eu disse que o grupo de assistência tem duas vertentes, né? Aquilo que você colocou bem, não é? Culto profético, né? Que você falou muito bem que o culto profético não é só para o visitante, também para a igreja, como você citou o caso dessa irmã. Isso. E também a EBD. O Espírito Santo, Ricardo e Gedaí, o Espírito Santo é didático e o Espírito Santo ele antecipa as coisas. Quer dizer, ele vai muito na nossa frente, né? É profética a coisa. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Veja, nós estamos vivendo hoje um momento de completo abandono à palavra. A descrença à palavra, enfim, a ridicularização até da palavra. O que a EBD é para nós? A EBD é para nós a volta à palavra. Um dia um irmão estava falando, porque eu não gosto de satélite, não gosto de satélite. Eu perguntei ele assim, você assiste jogo de futebol? Eu sabia que ele assiste, né? Eu assisto, não, você assiste, eu sei. Viu as Olimpíadas e tal? Pois é, jogo de futebol que você assiste é satélite. Olimpíada é satélite. Eu não sei o que acontece, é satélite. Você vê o Jornal Nacional, é satélite. Tudo é satélite, rapaz. O que você está falando é sobre o conteúdo
qual o conteúdo que se tem hoje de Bíblia igual ao nosso. Exatamente. Não tem. Não tem. Então o que acontece? O Espírito Santo, o Espírito Santo está formando uma mentalidade, principalmente no meio dos jovens, e é por isso que a nossa luta para os jovens na EBD, para as nossas crianças. Mas criança hoje entra no YouTube aí, rapaz, entra na internet aí, faz com tudo, rapaz. Então esse trabalho é um trabalho, nós vamos ter o resultado disso para frente, porque das gerações, porque se Jesus não voltar, as gerações que virão. Isso é um trabalho extraordinário. É por isso que nós pastores e os pastores, e meus irmãos que estão assistindo, nós temos que estar bem atentos a essas duas frentes dentro da igreja. Primeiro, o culto profético, porque o nosso culto é da eternidade, é profético. E a EBD é porque é uma doutrina que o mundo não tem. O mundo de hoje não tem. É a volta àquilo que é a doutrina da primeira igreja. Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. E aquilo que você acabou de falar, Amadeu, eu me lembrei de uma palavra que muitos anos atrás nossa irmã Sara, ela falou isso nas aulas de criança que ela dava, ela e o pastor Dodge, quanto aquilo que Israel fazia com as crianças, que o Senhor mandou fazer, era trazer a palavra do Senhor para que a criança crescesse entendendo aquela palavra. A frase famosa de Dodge, Dodge tinha umas coisas interessantes, né? Dodge era ele tinha umas coisas que só ele. E ele disse uma coisa que ninguém nunca disse. Tem certas frases que o camarada diz, às vezes eu guardo. Uhum. Ele diz o seguinte: a criança, todo mundo fala isso, a criança é a igreja de amanhã. Amanhã do futuro. E tal, a igreja do futuro, né? E Dodge dizia o seguinte: não, a criança não é a igreja de amanhã, a criança é a igreja de hoje. E veja, uma verdade como se diz assim, incontestável. A criança hoje tem dons, a criança hoje, maravilhoso aquele dom, aquela experiência que o Luiz Eugênio contou lá no seminário, você viu? Unidos em Família? Você viu aquela experiência? Rapaz, vou contar para você que se você não ouviu. O pastor Luiz Eugênio contou a experiência de uma criança de 5 anos. A empresa que o pai trabalhava fez uma demissão em massa. E o pai chegou em casa, contou para os filhos e tal: olha, a gente vai ter que passar por essa luta, provavelmente o papai vai ser demitido e tal, não sei o que lá. O menino, o garoto, 5 anos, teve uma revelação. 5 anos. Pai, o senhor me revelou, o senhor me apareceu essa noite e falou comigo o seguinte: diga a seu pai que ele não vai ser demitido, ele vai ser reaproveitado. Glória a Jesus. Aí, o pai chegou em casa e falou: papai, olha só, você foi demitido? Mas eu fui demitido, meu filho. Não, mas você não vai ser demitido não, mas eu já fui demitido. Não, o senhor me revelou que você vai ser reaproveitado. Aí quando ele voltou no outro dia, o chefe dele falou assim: olha, você foi readmitido, que eu quero você sendo usado em outra área. Entendeu? E o pai ficou maravilhado com a revelação do menino de 5 anos. Só que esse menino de 5 anos, hoje é pastor. Que coisa gloriosa. Pastor nosso hoje. Maravilha. Então, essa experiência de um pastor nosso que teve essa revelação quando ele era criança de 5 anos. Então, veja, naquela oportunidade, ele era igreja. Ele não é igreja agora, ele era com 5 anos. E participava das aulas. Não é igreja, não. Mas hoje ele é um ministério. Hoje é um ministério. Quer dizer, ele guarda isso, quer dizer, a experiência da família. Glória é coisa maravilhosa, rapaz. Eu iria abordar justamente esse assunto quando o senhor falou da irmã Sá, do pastor Dodge. Eu me lembro do saudoso pastor também
Mauro Rodrigues. Mauro e a gaita. Que foi praticamente o meu pai na fé, porque eu andava com ele naquele Fiat 147zinho dele, primeiro grupo de louvor das crianças, então eu tive a oportunidade de participar. Então, assim, nós também somos frutos justamente desse trabalho, não da igreja do amanhã, mas da igreja do hoje, que participava e que participa, as nossas crianças participam efetivamente e têm experiências maravilhosas com o Senhor. E é por isso, Gedaí, que olha só, que vamos voltar aqui a grupo de assistência. O trabalho dentro dos grupos de assistência com as crianças. Veja só, principalmente na EBD, insistir com os pais, entendeu? Essa experiência desse garotinho de 5 anos, que hoje é pastor. A obra tem 56 anos de idade, poxa, entendeu? Então, tá claro que tem tempo para isso, né? Então, veja só, a experiência dessa criança que hoje, esse menino que hoje é um pastor, quer dizer, que coisa notável isso, Glória que coisa a Deus. maravilhosa. É interessante notarmos que as crianças, elas são grandes evangelistas. Claro. Então, também dentro do grupo de assistência, o responsável pelo grupo de assistência deve observar isso. Ele pode gerar grandes experiências. Olha, das crianças. Nós estamos encerrando mais esse período nosso aqui de grupo de assistência, o trabalho do culto profético, EBD, esse trabalho dentro das nossas igrejas. Fechando esse mês de janeiro com esse nosso trabalho aqui, agradecer ao pastor Ricardo Zulém, as Eu que agradeço a oportunidade. Pastor Gedair também, Amém. A todos a paz do Senhor, irmãos. Amém. Até a próxima. Aquele que há de vir virá e não tardará. O justo viverá pela fé e não deve recuar. Em tudo somos atribulados, porém não estamos angustiados. O Deus que ontem de mim cuidou, hoje sempre comigo estará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor vive está. E em breve ao céu nos levará. Não temas os temores da noite, o Senhor contigo está. O Deus que ontem de ti cuidou, hoje sempre contigo estará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor vive está. Em breve ao céu nos levará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor vive está. Em breve, muito em breve, ao céu nos levará. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, pela palavra revelada, pela doutrina, a qual nós temos acesso todos os dias, em especial nesse dia, através do programa Conversas Bíblicas. O nosso culto está chegando ao fim. Eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos em gratidão ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos,
por mais este culto, por mais estes ensinos, Senhor, pela Tua palavra que é maravilhosa e não cessa, Senhor, através da qual o Senhor não cessa de se revelar a nós. Te louvamos, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas o Teu amor tem sido maior e tem nos sustentado, tem nos alimentado através da Tua palavra. Te louvamos por tudo e entregamos a Ti o nosso culto e a nossa adoração, pedindo para que a Tua palavra seja o nosso escudo, seja a nossa base e que possa acrescentar a fé aos nossos corações através da palavra do Senhor. Pedimos assim a Tua bênção e em Teu nome nós agora dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Os irmãos que se colocaram de pé podem se assentar. Ainda há alguns avisos que são relativos aos nossos QR Codes e o nosso 0800. Em primeiro lugar, nós temos um QR Code que está sendo apresentado na sua tela para você que está fora do Brasil. Algum tipo de atendimento que você necessite, você pode escanear esse QR Code e você será redirecionado para um atendimento específico. Agora está na sua tela um QR Code para você que está aqui no Brasil e que quer compartilhar uma experiência conosco. Você pode também apontar a câmera do seu celular e clicar no link que você será redirecionado para preencher um formulário e compartilhar a sua experiência. Por fim, está na sua tela o 0800, onde nós temos pastores 24 horas por dia, todos os dias da semana, apostos para te atender, para orar por você, para conversar com você, orar pela sua família, prestar uma assistência espiritual que lhe seja necessária. Nós estamos à sua disposição e será um prazer te atender. Sendo assim, nós encerramos assim aqui este culto com a paz do Senhor Jesus.